No texto de Mateus, no capítulo 8, versículo 24, fala de um episódio, um momento na vida de Jesus, que diz assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, diz o texto. Varrido. Sabe quando você varre folha no quintal, não é? Você vai jogando assim. A mesma coisa acontecia com esse barco. Sabe, a natureza humana e a natureza divina de Jesus, elas nunca estiveram tão próximas quanto nesse episódio da tempestade que aconteceu lá no mar da Galileia, não é? A Bíblia diz que durante a travessia desse lago, não é? Porque não era um mar, tinha o nome de mar, mas não era mar. Ela é chamada também de Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades, mas na verdade era um lago. A Bíblia fala que Jesus ele dormia, mas pensa num sono pesado, não é? Era um sono profundo. Jesus dormia ali na popa do barco e ele estava no chão, não é? Talvez com a cabeça apoiada numa pequena almofada, e ele dormia apesar do desconforto, apesar da barulheira toda, não é? Daquele barco sendo varrido pelas ondas, da luminosidade que de vez em quando os raios eles faziam com que o céu se clareasse todo. E a Bíblia fala que apesar disso, do barulho dos trovões todos, não é? Aquele barulho que de repente assusta as pessoas, e também do sacolejar do barco, né? Sabe? Às vezes você encontra assim em ônibus municipais gente que, independente do sacolejar do ônibus, está ali dormindo profundamente de tão cansado que estava, não é? Jesus estava nessa condição. Ele, apesar da barulheira toda dos trovões, dos discípulos apavorados, da luminosidade, tem gente que quando acende a luz já acorda, né? Aquele clarão dos raios todos, barulho, sacolejar e tal. Jesus dormia profundamente, sabe? E aí ele só acorda quando os discípulos, então, os despertam mesmo, forçadamente. Senhor, não te dá que nós vamos todos perecer aqui, vamos todo mundo morrer. A Bíblia fala que o Senhor então se levanta e ele fala duro com as ondas e com o vento, não é? Mar, cala-te, vento, não é? O vento aquieta-te, o mar aquieta-te, alguma coisa assim, né? E aí então a gente começa a perceber essa divindade e humanidade de Jesus ali muito próximas, num sono profundo a humanidade, na autoridade sobre os elementos todos, a divindade. Tudo isso acontece de uma tal forma que leva os discípulos a dizerem assim: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Não é? Quem é esse? Sabe, Jesus ele sempre me causa surpresa. A sua humanidade, a sua divindade são altamente surpreendentes. Não existe ninguém igual a Cristo Jesus. Senhor, nós queremos louvar-te nessa manhã, pedir a tua bênção, porque não existe nada mais lindo do que a pessoa de Cristo. Tão homem, tão humano, tão como nós, tão cansado, tão profundamente absorto no seu próprio sono, e ao mesmo tempo com uma autoridade sobre o vento, sobre o mar. Aquele mar que estava varrendo o barco, de repente se torna plácido, se torna espelhado. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Não existe ninguém como o Senhor. De fato, o Senhor é único e nós queremos louvar essa tua singularidade. Queremos te dar graças porque tu és, de fato, como um de nós e, ao mesmo tempo, é completamente acima de nós. Senhor, recebe, por favor, o nosso louvor. Que não haja em nós nenhum tipo, Senhor, de desprezo contra a tua humanidade nem a tua divindade. Que nós possamos reconhecer as duas e louvar-te por ser assim. Porque somente desse jeito o Senhor construiu a ponte entre Deus e os homens.
Não poderia ser somente Deus, não poderia ser somente homem, mas por ser Deus e homem ao mesmo tempo, conseguiu construir essa ponte que nos separava. A separação que existia entre o homem e Deus, pelo homem, Deus, Jesus. Eu quero te agradecer por isso e te louvar. Em nome de Jesus, ó Deus Pai, recebe, por favor, o nosso louvor. Amém e amém. Se você gostou desse devocional, essa meditação simples da Palavra de Deus, compartilhe, né? Dê também aí o seu joinha, curta, para que isso possa ir a outras pessoas. O YouTube, quando alguma coisa é curtida, ele recomenda para outras pessoas nesse mesmo segmento. Tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia.